Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, né? Eu me chamo Rúbia, para quem não me conhece, Rúbia Lopes é o meu sobrenome do meu marido, né? Sou casada, tenho 3 filhas e um netinho que está sendo formado no ventre da minha filha, para honra e glória do Senhor, a minha descendência, porque eu creio que já está debaixo da mão protetora do nosso Deus. Eu participo, né? Sou membro da Igreja do Amor, do nosso pastor Arthur e a pastora Thalita, meus pastores que eu tanto amo, né? E sou líder de célula, sou, né? Sou empresária, né? E pela misericórdia do Senhor, né? Estou aqui para trazer a palavra, sou chorona, né? Estou aqui para trazer a palavra nessa manhã porque também sou filha, também não, eu sou filha amada de um Deus todo-poderoso, né? E é Ele que me enche, né? É Ele que me usa. Então, Senhor, que Tu me use, né? Eis-me aqui, sou pequena, sou falha, mas que seja Tu falando com cada uma dessas mulheres que estão nos ouvindo. E o que eu quero compartilhar com vocês está em João, no primeiro capítulo de João, e o versículo, né, o que ele me trouxe, o versículo, foi: perguntou Natanael, que é o versículo 48, de onde me conhece? Jesus respondeu: eu vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Glória a Deus, irmãs, glória a Deus. Mas para contextualizar, eu quero ler a partir do 43 até o 49, ok? Que diz assim: Jesus chama Filipe e Natanael. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galiléia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está o verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Glória a Deus. Perguntou Natanael: de onde me conheces? Jesus respondeu: eu vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Glória a Deus por isso. Glória a Deus pela sua bondade e sua misericórdia para conosco. E aí, quando, né, eu fui ver, né, essa parte, e aí eu fiz algumas anotações, né, algumas coisas, como vocês sabem, me chamaram a atenção, né? O primeiro que me chamou a atenção, a primeira palavrinha, primeiro foi a ordenança do Senhor Jesus, né? Siga-me, quando ele encontrou com Filipe. E Filipe, a Bíblia que eu acabei de ler, a palavra que eu acabei de ler, né? Não diz que Felipe disse: espera aí que eu vou resolver, espera aí que eu vou avisar a minha mãe, espera aí que eu vou fazer isso, eu vou, né, avisar meu patrão, aos meus funcionários. Não, ele simplesmente seguiu. E eu lembro que uma vez meu marido, né, me perguntou há muitos anos atrás, né, por quê? Porque só alguns seguiam a Jesus, né? Por quê? Né? Eu disse, olha, Jesus chama a todos, mas só alguns conseguem largar, né? Não largar parentes, não largar, né? Porque não é isso, mas largar tudo aquilo que prende, tudo aquilo que nos separa da presença de Deus, inclusive parentes, né? Inclusive parentes. Mas, né, o que Deus quer, Deus chama, Deus bate na porta de cada um, né? Quantas vezes Deus deve ter me chamado? E eu precisei passar por um vale para escutar a voz de Deus, né? Então, eu achei lindo, porque Felipe automaticamente seguiu, sem questionar, sem perguntar, sem lamuriar, sem nada.
né, sem justificar, porque a gente muitas vezes justifica. Peraí, Senhor, eu sou tão jovem. Peraí, Senhor, deixa eu fazer aqui. Peraí, Senhor, eu moro longe. Peraí, Senhor. Não, Felipe simplesmente seguiu, né? E isso me tocou muito quando eu li, né? A outra parte, outro trechinho que me chamou a atenção foi que quando a gente se converte, né, quando a gente encontra esse Deus, que a gente sabe que é o Deus vivo, a gente quer chamar o pai, a mãe, o irmão, a gente quer chamar o vizinho, o amigo de trabalho, a gente quer chamar todo mundo, a gente diz, parece que um pano saiu da nossa frente e a gente começa a querer levar esse amor, essa paz, né, que a gente encontrou para todos, né? E aqui Felipe fez isso. Felipe saiu chamando, né? Ele encontrou Natanael e disse: Vamos, Natanael. Eu encontrei aquele que a gente tanto espera, que a gente tanto busca. Eu encontrei aquele que nos preenche. Eu encontrei aquele que nos traz a paz, aquele que nos sustenta nos momentos difíceis. Eu encontrei, vamos. E eu me vi, né? Que é isso que a gente faz, né? É isso que a gente tem que fazer, é isso que o nosso Deus pediu para que a gente fazer, para ir e pregar o evangelho. Mas não é só saber a Bíblia, os versículos de cor, não. É mostrar com a nossa vida, com a nossa alegria, com a nossa paz, né? Aquele Deus que, apesar dos nossos problemas, porque a gente continua a ter problema, né, mesmo, irmãs? Eu sei que cada um aqui, se o microfone fosse aberto, cada um aqui iria falar inúmeros problemas, né? Eu sei que tem várias irmãs aqui agora que estão em luto, né? E não tem maior problema para nós carnais do que a morte, porque a gente, né, não vai mais ver aquele ente querido, mas a gente sabe a quem a gente serve. A gente sabe quem nos espera no nosso, né, na nossa vida eterna, porque aqui é alguns anos, aqui é prova, é teste, aqui é carne, e carne volta para o pó, porque do pó ela veio, mas o Espírito que habita em mim, que habita em você, esse é sedento pela presença de Deus. Esse só se preenche, só encontra a verdadeira alegria, a verdadeira paz, a verdadeira, né, satisfação, preenchimento, completude na presença de Deus. Muitas vezes a gente fica correndo atrás de felicidades, correndo atrás de riquezas. Essa é uma live da prosperidade, mas próspero é aquele que encontra o Senhor, próspero é aquele que encontra a paz de Cristo, próspero é aquele que, apesar de tudo, né? Não para. Apesar de tudo, sabe de quem é filho, né? Apesar de tudo, sabe que não caminha sozinho, né? E aí, isso eu acho que é a nossa maior riqueza, é a presença de Deus, é a certeza de quem somos, que aqui é carne, e a carne do pó vai voltar, né? Já o Espírito não, o Espírito precisa estar cheio da presença do Senhor, o Espírito precisa, né, estar na presença com a presença. E enquanto isso, enquanto o Senhor não chega, ou enquanto o Senhor não nos leva, que a gente faça o nosso ide, como Felipe fez. Vamos, eu encontrei, eu quero te apresentar, eu quero te mostrar o Deus que eu sirvo, o Deus que eu chamo de Pai. E esse é o nosso, é, é, é o porquê estamos aqui. É para conhecer e apresentar. E Felipe fez isso a Natanael, né? E ainda disse: venha, vamos. E Natanael foi, né? Quando Natanael foi, encontrou com Jesus, Jesus disse, né? Aí está um verdadeiro israelita, a quem não há falsidade. Veja, Jesus já conhecia Natanael, Jesus me conhece, Jesus conhece a irmã Beatriz, Jesus conhece a irmã Dalvanise, Jesus conhece todos nós, ele sabe do nosso, de tudo, do nosso caráter, ele sabe de tudo. E ele foi receber esse filho, já foi dizendo, é um verdadeiro israelita, a quem não há falsidade, né? Porque ele sonda, ele conhece o nosso coração. Muitas vezes a gente pode até usar uma máscara, mas Jesus sabe quem nós somos de verdade, né? E ele foi, né? E aí Natanael a princípio se assustou. De onde tu me conhece, né?
para estar me dizendo isso. Era um elogio, né? Ele não estava dizendo que ele era falso, ao contrário, onde não há falsidade. Mas Natanael se assustou. E aí, quem é que não se assusta quando encontra um mestre? Né? De deixar tudo o que desconhece para seguir o mestre, para saber, né, que nada somos, nada sabemos, né, que aquilo que a gente tanto lutou a vida toda, por um diploma, por um bom trabalho, por isso, por aquilo, nada é diante da presença do Senhor. Né? E aí Natanael se assustou. E mais uma vez, o Senhor se revelando, Deus, né, nas nossas vidas. Ele disse: Eu te conheço, eu vi quando você ainda estava debaixo da figueira, né? Antes de Filipe o chamar, né? E aí esse versículo foi o versículo que ele me deu. E eu me lembrei, né? Que quando minha irmã Lene me chamou para me apresentar a Jesus de fato, porque eu conhecia de ouvir falar, mas eu tive que passar por um processo em minha vida que eu conheci cara a cara, e eu estava debaixo de uma figueira. Ah, Rúbia, aí em Recife tem figueira, na tua casa tem figueira, mas a figueira representa o nosso processo. A figueira representa quando a gente está trancada num quarto, né, sem força para se levantar de uma cama. A figueira representa quando a gente vê um filho sofrendo, um filho com problema de saúde, um filho com problema nas drogas, quando a gente vê, né, que nada somos. A figueira representa quando as portas se fecham e você não tem a provisão de hoje. A figueira representa quando a gente precisa se trancar num banheiro para chorar a nossa dor. E muitas vezes eu me tranquei num banheiro para chorar a nossa dor, para chorar a minha dor. E ele disse: Eu vi, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Irmãs estão me ouvindo, digam, porque entrou uma ligação. Sim, Glória a Deus, glória a Deus. sim, estamos te ouvindo. Amém. Amém, glória a Deus. Então, essa figueira representa exatamente aquele deserto que a gente está passando, aquele deserto que a gente pensa que está só, né? A gente muitas vezes, né? Minha irmã falou agora há pouco sobre o processo do meu pai, quando Deus levou meu pai. Eu me tranquei no banheiro de hospital para orar pelo meu pai, né? Para chorar. Então, muitas vezes o médico diz, não tem mais jeito, né? O marido faz as malas e vai embora, e você diz o casamento acabou, né? A empresa, né, está numa despencada só. Amém, minhas irmãs. Eu acho que ela foi rejeitar a ligação e caiu. Só um minutinho, vamos aguardar. Aleluia, Senhor. Glórias te damos, papai. Tu és santo, tu és poderoso, Senhor. Teu arrependimento é poder, Senhor, que nós possamos estar aqui te adorando. Aleluia. Irmãs, eu peço perdão, mas outra vez caiu, e que dessa vez caiu realmente a ligação, mas eu creio que é artimanha do inimigo, mas nada vai nos paralisar, nada vai nos parar agora. Como eu estava dizendo para vocês, a figueira representa tudo isso, né? Tudo isso. Mas Deus, né, na figura do filho amado dele, disse: Eu vi.
Eu vi. Muitas vezes a gente pensa que nos nossos processos estamos só, que nos nossos processos ninguém está vendo, ninguém pode resolver, né? E ninguém está vendo. E muitas vezes é isso mesmo. É eu e Deus, é você e Deus, né? E Ele está lá. Ele disse, eu vi, né? Eu vi. E isso, né, assustou Natanael e, ao mesmo tempo, eu creio, né, que trouxe paz, trouxe calma, porque muitas vezes a gente questiona o próprio Deus. Senhor, tu não estás vendo, não? Senhor, tu não estás vendo meu sofrimento, não? Senhor, tu não estás vendo a situação da minha filha, do meu filho, do meu marido? Senhor, tu não estás vendo a situação que a gente está passando? E o Senhor está dizendo, nessa manhã, eu vejo, eu estou ciente, eu sei. E o mais importante, ele diz assim: eu estou contigo. Tu não estás só, né? Tu não estás passando por esse processo só. A figueira tá, pode ser um deserto, mas eu estou sentadinho aqui contigo. E no meu momento de figueira, eu, né, sentia a presença de Deus. Eu sentia o colo de Deus. Eu sentia aconchego de não estar sozinha. E eu agradeço a Deus. E eu, nessa manhã, o que eu quero dizer para vocês é que, por mais que pareça que é uma luta única, que é uma luta solitária, que é uma luta sozinha, que é uma luta sem fim, que é uma luta que não, né, esse deserto não quer passar, esse processo não quer sair, você não está só. Então, não para de murmurar, para de se passar de coitadinha, de mimimi. O Senhor, o Deus, o teu Pai, o meu Pai, um Deus todo-poderoso, está comigo, está contigo. O processo dói, dói. Foi rápido o tempo na figueira? Não, mas o Senhor esteve e está comigo, como está contigo, independente da figueira, independente do tamanho da figueira, independente do tamanho do deserto. Deus é contigo. E ele disse a Natanael, né? Eu te conheço, eu te vi, né? E aí Natanael declarou: Mestre, tu és o filho de Deus. Tu és verdadeiramente o rei de Israel. E foi embaixo dessa figueira que eu encontrei o Deus, que eu encontrei, né? Que eu disse sim, é Ele. Sim, eu não quero saber se eu vou ficar nesse deserto, eu só não quero saber, porque eu não quero passar mais sozinha, né? Eu não quero mais passar sozinha. Eu tenho um Deus que eu posso chamar de Pai, né? Um Deus que eu chamo de Paizinho, um Deus que cuida de mim nos detalhes. Tá difícil, tá? Porque a vida do crente é isso, né? A vida é processo em cima do processo, é peleja em cima de peleja, né? Mas a certeza que a gente tem é que a gente não está só, que a gente não precisa passar só, que por mais que difícil que esteja, por mais dolorido que esteja, por mais, né, é, sem novidade, sem nos dar esperança, mas eu trago para vocês nessa manhã, né? Eu vou me encher da fé, eu vou me encher daquilo que me traz esperança, como diz a palavra, que é a presença de Deus, que eu vou sair desse processo, que eu vou sair, né? Que tem uma terra prometida para mim, para você, uma terra que jorra leite e mel, uma terra, né? Que é de abundância, como a irmã cantou, que a irmã louvor ao Senhor, é o céu, né? É a nossa casa, a nossa morada, é onde os nossos espíritos vai encontrar a paz eterna, e isso na presença de Deus. É difícil? A vida é cheia de peleja? A gente termina a batalha hoje, e nem e hoje mesmo já começa outro, né? Porque se não é a minha vida, é na vida do meu marido, é na vida das minhas filhas, é na vida da minha empresa, é na vida dos meus funcionários. Então a gente está sempre com algum problema. Ontem eu estava participando de uma imersão e no final a pessoa perguntou, né? Um filho de Deus perguntou, né? Quem não tem problema? Então, e ele fez uma dinâmica que eu gostaria de compartilhar com vocês,
né? Ele fez a seguinte dinâmica: escreva aí no papel, que eu também gosto de escrever. Eu gosto de escrever carta para o Senhor. Eu gosto de, né? E a gente aqui na congregação de vez em quando faz essa dinâmica. Então escreve aí essa carta. E tu imagina que todo mundo está colocando essa mesma carta, cada um a sua carta com seus problemas dentro de dentro de uma urna, né? E aí você tem o direito de botar o seu problema e tirar o de um outro. E tirar um outro. Mas ali tem pessoas, o seu problema é financeiro, ali tem pessoas riquíssimas que têm milhões de dinheiro, bilhões, né? Que têm dinheiro para resolver todos os seus problemas. Então, você vai trocar o seu problema pelo dele. Você vai querer porque os seus problemas você já conhece. Os seus problemas você conhece é o Deus que serve, que ele é capaz de resolver todos, né? Mas se um homem, se você acha que o seu problema é financeiro e um homem riquíssimo, né, uma pessoa riquíssima, botou também naquela urna, é porque tem problemas que dinheiro não resolve. Tem problemas, inclusive, que dinheiro é o problema, né? Eu já fiz, eu sou arquiteta e eu já tive a oportunidade de ver mansões sendo acabadas por conta de divisa de herança, né? Onde o dinheiro é o problema dos filhos, né? Então, nessa manhã, nessa live da prosperidade, o que a gente o que eu, né, vejo, o que eu sempre quero passar isso para vocês, que muitas vezes a gente acha que prosperidade é dinheiro, prosperidade é uma vida tranquila. Dinheiro dá, né? Dinheiro pode nos dar melhor qualidade de vida, pode nos dar uma melhor educação para os nossos filhos, pode dar melhor saúde para os nossos filhos, mas dinheiro não salva. Dinheiro não não pode até nem salvar a vida do seu filho, a vida física de um filho, né? Que dinheiro muitas vezes é o problema. Então vamos buscar a presença de Deus, vamos buscar, né, esse encontro com Deus, vamos buscar nos encher dele, porque ele, o nosso espírito precisa dele, né? E não nos focar nos problemas, focar naquilo que nos falta, mas agradecer por aquilo que nós temos e cuidar daquilo que nós temos, que é a presença de Deus, e deixar essa presença de Deus como um legado na vida dos nossos filhos, como um legado na vida dos nossos netos, como um legado na vida daqueles que nos conhecem, né? Porque Deus está cuidando de tudo. Como Líbia disse no começo da live, Jesus conhece as nossas dores e ele não está omisso às nossas dores. Ele chorou junto com Maria e Marta. Ele chorou, ele chora junto comigo, ele chora junto contigo, né? Mas ele diz: Eu estou aqui. Eu estou aqui para ressuscitar o teu sonho, eu estou aqui para fazer tudo de novo, eu estou aqui. Só que tu precisa ver que eu estou aqui, né? Tu precisa parar de tentar ver o que com os olhos enxergam e vê o sobrenatural de Deus na tua vida. Ele um dia me encontrou. Ele já tentava me encontrar. E um dia ele me encontrou, um dia eu conheci ele cara a cara, né? E desde dia em diante eu disse: Senhor, nada, nada. Não permite que nada me separe da tua presença, Pai. Por mais difícil que seja o caminhar, por mais difícil que seja os problemas, por mais difícil que seja o amanhecer. Mas eu sei que tu estás comigo e ele está contigo. E eu quero fazer um convite para você que ainda está duvidando do cuidado, do amor, da misericórdia de Deus, para você que ainda não encontrou ele cara a cara, né? E eu costumo dizer, ele me buscou várias vezes. Eu tive várias oportunidades de conhecer a ele, mas é no tempo certo. E o teu tempo pode ser hoje, né? Aceita a presença dele na tua vida. Aceita ele como Senhor e Salvador da tua vida e faz uma oração. Senhor, eu não sei o que tu queres, eu não sei como te seguir, eu não sei.
mas eu sei que eu quero a tua presença, eu não quero me desviar nem da direita, nem para a esquerda, eu quero viver conforme a tua vontade. Eu quero te chamar de Pai. Eu te reconheço como Senhor e Salvador da minha vida. E volta para a presença do Senhor e começa um caminhar com o Senhor, né? Não é que caminhar com Deus seja livre de problema, mas eu te garanto que o fardo fica mais leve, porque assim diz a palavra dele. O fardo é mais leve, porque ele se disponibiliza a carregar para nós, né? Ele está ali conosco. A gente não se sente mais sozinho. Aparentemente, podemos estar solitário naquele caminhar, mas Deus é contigo, porque Ele é comigo e Ele prometeu: não temas, eu estou contigo. Não temas, eu te conheço, né? Não temas, né? Por mais que pareça que a gente está andando no vale da sombra da morte, como diz os Salmos, né? A presença de Deus é constante em nossa vida. Então, não vamos deixar a oportunidade de caminhar com Ele. Eu aceito a Ti, Senhor. Eu te aceito todos os dias como Senhor e Salvador da minha vida. Eu aceito, eu aceito. E eu creio que você também vai aceitar em nome de Jesus, porque Ele continua te chamando. Vem, meu filho, vem. Eu quero a tua presença. Amém, irmãos? Glória a Deus pela tua presença, Paizinho. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, porque até aqui, Senhor, é tu, é sobre tu na minha vida, é sobre tu na minha família, é sobre tu na minha casa, é sobre tu no meu negócio, é sobre tu com meus funcionários, é sobre tua presença, Paizinho. E assim tu seja, Paizinho, na vida de cada um aqui, Paizinho, a tua presença que nos socorre, a tua presença que nos sustenta, Paizinho. Glória a ti, obrigada, Paizinho, obrigada. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus, irmãs.